estamos falando a respeito do José. Hoje vai ser uma das lives mais importantes para nós, pessoal que está em casa, e hoje vai ser um dos cultos mais importantes para nós de ensino, com tudo que temos aprendido, amém? Porque hoje nós vamos concluir uma boa parte daquilo que temos estudado, então vai ser uma noite bem impactante para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Estão comigo nessa noite? Aleluia. Eu fico muito empolgado quando eu estou falando da palavra de Deus, por quê? A Bíblia diz que a palavra ela se renova a cada dia, amém? E Deus, na sua porção, na sua maioria, tem muita revelação, e a maioria das revelações as pessoas desprezam, mas é através da palavra, amém? Muitos chegam, pode dizer para vocês, que te diga, que te diga, que te diga, mas o maior fundamento profético que tem é a Bíblia, amém ou amém? Por isso que eu fico muito empolgado quando eu estou falando da palavra de Deus, porque Deus vai falar conosco poderosamente nessa noite. Está preparado para isso? Vamos lá? Então nós estávamos lendo, né, a respeito de José, quando ele vai para o Egito. Agora, aquilo que ele fez, depois nós entendemos, que ele ter ido para o Egito, ficado cativo no Egito ali, sendo vendido, nós entendíamos que isso fazia parte do propósito de Deus sobre a vida dele. Estava dentro da visão que ele havia tido, lembra da visão? A lua, o sol, 11 estrelas se prostravam diante dele, amém ou amém? Era compatível justamente com a sua família, que agora iam se prostrar diante dele, e nós vemos esse cumprimento. Depois você se lembra que eles vão para a terra de Gósen, né? Estão ali na terra de Gósen, onde eles recebem de José, e ali eles serão sustentados, compatível com aquilo que vai acontecer no Apocalipse 12, em que a nação de Israel, que tem os mesmos elementos, tem uma mulher vestida de sol, a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e então ela será sustentada no deserto durante 1260 dias, ou 3 anos e meio, que é a segunda metade da grande tribulação. Amém ou amém? E aí vocês se lembram de onde nós paramos, em Gênesis 47, a partir do verso 27, onde nós estamos vendo ali o último pedido que basicamente Jacó vai fazer para o seu filho, antes da sua morte, amém? E dentro desse último pedido tem profecias descritas, profecia ao meu respeito, profecia ao teu respeito, profecia ao respeito da humanidade, amém ou amém? E muitos não entendem, por isso passa desapercebido ou descartam, mas hoje nós vamos dar uma pincelada incrível a respeito disso aqui, que é um dos os textos mais incríveis proféticos, ao meu ver, da palavra de Deus. Gênesis 47, verso 27, então diz assim: os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, aonde compraram terras e tiveram muitos filhos. Verso 28, então diz assim: Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Verso 29, quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: se lhe posso pedir um favor, põe a mão por debaixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisso. Eu vou pedir, não me sepulte no Egito. Vamos lá, então nós vimos aqui o parâmetro de juramento do Antigo Testamento. Quem se lembra o que aconteceu com Jacó, que a partir de um momento, algo aconteceu que a Bíblia diz que ele se tornou meio que manco, né? Alguém se lembra disso? Está na Bíblia, tá? Vamos lá. Ele brigou com anjo. E pelo motivo da treta que ele teve com o anjo, quando ele disse: ó, eu não saio daqui enquanto você não entregar a minha, olharei para o alto, de onde vem socorro, é firme na rocha, eu terei vitória, olharei para o céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho, eu contarei ao mundo que tu é, meu Deus. Quando Jacó ele tem um encontro com o Senhor ali, a Bíblia diz então que o anjo está falando para ele: deixa eu ir, rapaz. Ele não deixava, ele falou: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Porque ele entendia que ele estava vivendo algo completamente sobrenatural, e aquilo basicamente era uma única oportunidade que ele teria, e ele não desperdiçou as oportunidades. E quantos de nós, irmãos, nós desperdiçamos as oportunidades que Deus nos dá, que às vezes serão únicas. A oportunidade que Deus te dá, às vezes vai ser aquela chave que abriu entre o céu e a terra, e que você desperdiçou. Isso acontece na palavra todo o tempo, e que janelas espirituais são abertas.
Lembra que Jacó, certa vez ele estava ali, ele acabou pegando uma pedra, dormindo, e aí naquele momento ele começa a ter uma visão, ele vê uma escada, uma escada aberta no céu, uma porta aberta e uma escada, e ali ele vê anjos subindo e descendo. Naquele momento que ele teve a visão correta, ele entendeu, esse lugar é um lugar terrível, porque aqui é a casa de Deus, é a porta do céu, ele entendeu aquilo ali. Aleluia. A Bíblia diz que ali ele monta um altar ao Senhor, porque ele entendeu que naquele momento, através da visão que ele teve, abriu-se uma janela, abriu uma janela espiritual. Isso acontece todo o tempo na palavra, e hoje nós vamos ver essas chaves espirituais, essas janelas espirituais se abrindo através da palavra. Vamos lá, então Jacó, ele fala assim, a partir daquele momento, ele bota a mão na minha coxa, aleluia, e jure, eu não vou ser sepultado no Egito. E os preceitos da palavra no passado, você se lembra o que aconteceu no momento quando ele pega e fala para o Esaú, Esaú chega do campo, morrendo de fome, aí ele pega e fala assim, me dê esse negócio aí que você está comendo porque eu estou morrendo de fome. Ele fala, calma, vamos negociar. Jacó era muito ligeiro. Vocês estão comigo ou não? Ele entendia, cá para nós, Jacó entendia o sentido da palavra, diga comigo, palavra. O homem hoje não tem palavra. Fala uma coisa hoje, amanhã está fazendo tudo o contrário ou muda de ideia todo o tempo. Porque as pessoas não têm palavra e acham que diante de Deus essas coisas ficam, Deus é menino agora. Porque Deus assim fala uma coisa hoje, amanhã fala outra coisa e vai mudando de ideia todo o tempo, te levando para lá e para cá como se fosse uma criança. A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência do diabo. É simples assim, aquilo que a Bíblia diz. Jacó entendia isso, por isso ele diz, então primeiro jure. Nós estamos falando de um prato de comida. Ele falou, você quer, mas primeiro então me venda o seu direito de primogenitura. Mas cá para nós, o Esaú não podia dar um de sabidão, falar, tá bom, eu juro, pega para você, dá aqui o prato de lentilha e fala, dá nada rapaz, esse negócio é meu. Ele até tentou. Só que no momento oportuno, Deus permitiu a situação acontecer. Que no qual agora, quando Isaac chama eles para abençoar, ele fala assim, vai lá, caça alguma coisa para mim comer, quando você voltar eu te abençoo. O que a mãe do Jacó fez? Pegou, vestiu ele com uma roupa de pelo parecida do irmão, colocou ele no lugar do irmão, a Bíblia diz que Isaac já estava cego, ele pega e abençoa ele, e fala para ele, você vai viver em terras boas, que o orvalho do céu cai, os seus irmãos será servo de você. Ele começa a profetizar sobre ele. Aí o Esaú volta. Pai, está aqui a comida que tu me pediu. Ele falou, já comi, estou com a barriga cheia e já te abençoei. Ele fala, eu não, acabei de chegar. Acabei de cozinhar, como que isso? Eu não me abençoou não. Aí ele entende, fala, eita, seu irmão me enganou. E eu entreguei a sua bênção para ele. Ele não podia voltar atrás. Falar, Jacó, você é doido, seu bobão. A bênção é do seu irmão. Ele não podia voltar atrás. Ele fala, pai, não sobrou nada para mim, por favor. Ele fala, você vai viver longe de terras boas. Enquanto Jacó era viver em terras boas, está falando a respeito de Canaã, a respeito de Jerusalém, a respeito da terra prometida. Ele diz, Esaú, você vai viver longe de terras boas. Você vai ser empregado dos seus irmãos. Mas, quando você se revoltar, você vai se vingar dele, daquilo que ele fez com você. Então, esses preceitos proféticos, irmãos, são coisas imutáveis, que muitos deles já aconteceram. Muitos ainda vão acontecer porque Deus não volta na sua palavra. O que os santos homens de Deus profetizaram no passado tem que acontecer conforme eles disseram. Não pode voltar atrás. Estão comigo ou não? E aqui ele fala, então, José pega e jura para ele. No verso 30 ele diz o seguinte. Verso 30 ele diz, quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu, eu farei o que o Senhor está me pedindo. Verso 31 diz assim, então jure, disse Jacó. Jacó jurou, e aí se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. E aí, agora nós vamos ver o Jacó abençoando os filhos do José. E aqui tem muitas profecias acontecendo aqui, vocês vão entender. E muitas dessas profecias eu creio que eu vou chocar vocês hoje, porque eu nunca falei disso com vocês, ok? Então eu vou falar de algo importante com vocês. Vamos lá? Capítulo 48 de Gênesis. Eu estou correndo aqui porque eu fiz um resumaço para vocês, ok? Em nome de Jesus.
Pessoal que está em casa, sejam bem-vindos. Pessoal que está em casa no meu canal também, eu peço perdão se não estiver legal, não tem como eu monitorar. Estou fazendo o teste hoje e da próxima live eu creio que vai estar muito bem para vocês aí ver com qualidade, ok? Comenta para a gente como que está a voz aí, como que está o sinal, se está tudo ok. Vamos lá, Gênesis 48, verso 1 diz assim: Algum tempo depois disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E aqui, irmãos, tem coisas simples que a Bíblia diz e você tem que ficar com a Bíblia, não com o que falam para vocês, tá? Verso 2 diz assim: Alguém foi dizer a Jacó e o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e sentou-se na cama. Então você vê que aqui Jacó está bem debilitado. Ele está já com o estado do mesmo estado que o Isaac estava na sua pré-morte, que era cego. Jacó já não enxergava bem e ainda estava muito debilitado. Ele precisou se esforçar para levantar. Você precisa entender isso daqui, tá? Você precisa entender o critério. Você precisa navegar e ir lá para a história. O que eles estão falando? Qual a situação daqueles que estão falando? Como que ele está profetizando? Ou seja, diga comigo, Jacó está nas últimas. Percebeu isso aqui? Vamos lá. Qual outro que estava nas últimas, que nós lembramos lá no Novo Testamento, estava nas últimas? E aí, no último instante, ele pegou... Não, calma aí. No último instante da sua vida, ele pegou e reconheceu algo e por isso adquiriu uma grande bênção para ele. No último instante de vida. Dimas, né? Algumas traduções dizem Dimas. Outros... Lembra daquele ladrão na cruz, que estava do lado de Jesus? No último instante de vida, ele reconhece o Messias. Ele pega e fala: lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. No dia da ressurreição dos mortos, irmãos, no dia que nós iremos entrar no reinado com Cristo, adivinha quem é que vai entrar lá? Primeiro que vai entrar no reino vai ser um ladrão. Você tem noção disso? Alguém que no último instante se arrependeu. Estão comigo ou não? Isso nós devemos tomar como sentido de vida. Só que ele teve tempo de se arrepender. E você vai ter tempo? Se você viver uma vida de qualquer jeito? Por isso nós não devemos arriscar a salvação. Porque tudo é feito pela palavra. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também naquele grande dia o confessarei diante do Pai. Diga comigo, palavra. Tem que anunciar, tem que dizer, tem que falar. Estão comigo ou não? Aleluia, tem que falar, aleluia. Vocês estão comigo ou não, entendendo isso daqui? Então tem que haver um ato de se manifestar, uma manifestação dos filhos de Deus, de acordo com o que a Bíblia diz. Que o mundo, a criação, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda você pronunciar o Deus que você serve, o Deus que você crê. Estão comigo nessa noite? Ou seja, tudo era feito pela palavra. E agora Jacó está entendendo. Serão as minhas últimas palavras. Eu preciso largar. Até o último instante de vida, ele era profeta na terra. Você está comigo ou não? Diga isso para a pessoa que está do lado. Fala assim: até o último instante de vida, Deus te chamou como profeta nessa terra. Aleluia. Estão comigo ou não? Independente da sua situação, dificuldade, fraqueza, circunstâncias, você precisa entender: o que sai da sua boca, o inferno treme. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que nós daremos conta de toda palavra ociosa que sai da nossa boca. Toda palavra. Aleluia. Por isso você precisa entender. Muitos falam assim, até mesmo na hora de você abençoar alguém, você deve tomar cuidado, porque a sua palavra tem poder. Aquilo que sai da sua boca tem poder. E principalmente na hora de você amaldiçoar. Isso também tem poder. Muitos podem achar: não, pastor, maldição não existe. E existe sim. Certa vez os discípulos estavam no local. A Bíblia diz que tinha um mágico lá. Ele chegou e falou assim: é o seguinte, eu quero... Vende esse poder seu para mim aí. A Bíblia diz que os discípulos pegou e amaldiçoou ele. Ele ficou cego no mesmo momento. Estão comigo ou não? A Bíblia diz que Ananias e Safira chega diante deles lá, faz toda aquela coisa com inveja. Estavam ali. Aí eles pegam e fazem o quê? Vou vender tudo, vou entregar tudo. Mentem para o Espírito Santo. Quando os discípulos chegam, o que eles falam? Vendi só por um pouquinho. Ele fala: rapaz, é isso mesmo que você fez? Ele foi, verdade.
Diga comigo, palavra. Hã? Eles disseram anteriormente, vamos vender e vamos entregar tudo. Quando chegou na hora do fazer, eles voltaram atrás da palavra. E naquele momento os discípulos olham para ele e falam assim, porque você mentiu para o Espírito Santo, tu vai morrer. Demorou quanto tempo ele morrer? No mesmo momento. Caiu duro no chão. Hã? Diga comigo, palavra. Estão comigo ou não? Entendendo a importância? Irmãos, tudo que nós ensinamos aqui para vocês, qualquer um que fizer qualquer coisa contrária, nós vamos bater de frente. Porque tudo que eu ensino não vem com jeitinho para o meu lado. Não, pastor, o que você acha de fazer assim? Não, pastor, principalmente se as suas atitudes for contrárias àquilo que pregamos, irmãos. Não acha que eu vou passar a mão na sua cabeça porque não vou. Muitos não se adaptam no ministério por causa disso. Porque acha que eu vou dar um jeitinho de colocar, distorcer a palavra para consolar o ego de tal pessoa. Não vou fazer, não negocio. Porque eu sei que eu vou prestar contas para Deus de toda a palavra que sai da minha boca. Estão comigo ou não nessa noite? Amém ou não amém? Aleluia. E aí, como está a sua palavra? Aleluia. Você é homem e mulher de palavra nessa noite? Verso 3 assim, aí disse José, o Deus poderoso me apareceu, aí disse a José, o Deus poderoso me apareceu na cidade da luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou, que foi aquele momento que ele tomou só um totozinho. Doeu, não doeu? Mas a bênção veio. Vamos lá, verso 4 diz assim, ele disse, eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Diga comigo, nações. Aqui tem um preceito de liberação de Deus, não somente agora para a nação de Israel, em relação no todo, que são as tribos, mas ele está falando na literalidade de nações. Pegou isso aqui ou não? Vamos lá. Eu darei essa terra aos seus descendentes para ser a sua propriedade para sempre. Eu pergunto para você, a quem pertence a terra de Israel? A terra de Canaã? A terra prometida? A nação de Israel para sempre, os descendentes. Ok? A descendência que vem do Esaú, que são os edomitas, amalequitas, que são os árabes, eles lutam por aquela terra, por isso que nós estamos vendo toda aquela treta no Oriente Médio acontecendo, entre o Hamas, na faixa de Gaza, e entre os judeus ali. Todo o tempo o Hamas diz, a Palestina, a terra é nossa. De acordo com a Bíblia, a terra é de quem? Dos judeus. Estão comigo ou não? E obviamente nós também somos herdeiros daquela terra. Estão comigo ou não? Nós somos herdeiros. Nós somos enxertados na videira. Nós éramos uma figueira braba que fomos enxertados na videira de Deus. Amém? Então aquilo também é herança nossa, que nós vamos herdar durante o período do milênio, em que a nova Jerusalém vai descer no céu. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que ali não entra ninguém que seja como cães, mentirosos, os idólatras. Ali não vai entrar, a Bíblia diz. Estão comigo nessa noite? Aleluia. Aí no verso 5 ele diz assim, Jacó continuou dizendo, José, agora os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, diga comigo, Efraim, Manassés, eles não entram no contexto também das tribos? Não entram? Aleluia. Ou seja, mas eles são de que etnia? De que etnia? Egípcios. Eles são egípcios. Eles nasceram no Egito. Ou seja, nessa misticidade que há entre a etnia de Israel, que é o Jacó, entre a etnia do Israel, há também o mestiço com o Egito. Estão comigo ou não? Eles também são descendentes de Israel misturado, que muitos não entendem isso aqui. Vocês estão comigo ou não? Amém ou amém? Dentro dessa comparação, quem se lembra que Ismael, que era quem era a mãe de Ismael mesmo, que eu esqueci? Agar. A Bíblia diz que Agar, ela justamente teve Ismael e ela faz uma composição, que Ismael também era da terra do Egito. Estão comigo ou não? O descendente ismaelita, o primogênito do Abraão, ele é um egípcio. Vocês estão comigo ou não nessa noite? Entendendo isso aqui de etnia? Vamos lá. Aí ele diz assim, estão certinho 5? Vamos lá. Antes de eu vir para cá, esses dois me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Rubem e Simeão. Olha isso aqui, presta atenção que isso aqui é importante. Vamos lá, olha o que ele está falando, o José, seguinte, os seus filhos são meus, herança minha.
Amém, amém? Todo mundo pegou isso aqui? Ou seja, os filhos de José agora pertencem a quem? Os filhos de José agora pertencem a quem? Jacó. Pegou isso aqui ou não? Amém, amém? E agora vocês vão entender algo aqui que é importante. Vamos lá, verso 6. Diz assim, ó. Se você tiver outros filhos, eles serão seus, e por serem irmãos de Efraim e Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel. Diga comigo, Raquel. Oh, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é poderoso, gente, por favor. Eu nunca falei dessas coisas com vocês, presta atenção. Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia, quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã. Qual que era a terra prometida? Canaã. Onde que Raquel morreu? Raquel morreu onde? Na terra prometida, em Canaã. Hoje o que nós conhecemos como Jerusalém. Amém, amém? Todo mundo entendeu até aqui? Vamos lá. Pouco antes de chegarmos a Efrata, eu sepultei ali, na beira do caminho. Efrata agora é conhecida como... Pega isso daqui, que isso aqui é profético. Aqui tem muita revelação, só que as pessoas não leem a Bíblia. Eu fico assim, eu fico... Vocês estão comigo nessa noite? Vamos lá. Então, Efrata agora é chamado de Belém. Aonde o Jacó disse, eu quero ser sepultado por lá. Existe profecia aqui. Estão comigo ou não? Amém ou amém? Aqui Deus já estava revelando o que queria fazer no futuro. Vamos lá. Verso... Nós vamos agora para... Calma, deixa eu voltar aqui que eu preciso revelar alguma coisa para vocês. Vamos lá. Quando ele está dizendo aqui, a respeito, diga comigo, Efrata. Diga comigo, Belém. Isso daqui, os profetas vieram, após isso, depois, dizendo da onde que sairia a salvação de Deus. Livro de Miqueias, abra sua Bíblia no livro de Miqueias, se puder, ou leia comigo. Miqueias 5, do 2 ao 4, diz assim. Olha a profecia como diz. Belém de Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Isso daqui é linguagem profética. Estão comigo ou não? Aqui o Miqueias está profetizando. Ele está falando a respeito do príncipe que há de vir, a respeito daquele que veio trazer a maior salvação de todos, que seria um chamado de rei de Israel. Estão comigo ou não? Ou seja, aqui já estava citando aonde o Messias iria nascer, da onde sairia o Messias. E quando ele está dizendo aqui, ó, uma família que começou há tempos antigos, num passado muito distante, a respeito de que família está citando aqui Miqueias? Hã? Não. Davi? Pegou isso aqui ou não? Entende isso aqui, quando vocês aprendem dessa forma que eu fiz aqui as dispensações para vocês, vocês conseguem assimilar o contexto do todo, desde a criação até a consumação dos séculos. Isso aqui é uma teologia que não é pregada em nenhum lugar, para facilitar o entendimento. Estão comigo ou não? Porque no entendimento, quando eles querem passar teologia, eles fazem com base em semestres. Ou seja, aquilo que eu estou ensinando para você aqui numa noite, você ia demorar 6 meses para aprender numa faculdade de teologia. Estão comigo ou não? Por isso anotem, entendam a importância do que nós estamos falando e da revelação que recebemos aqui. Amém ou não amém? Então o Miqueias está revelando, Belém de Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. O Miqueias está profetizando. E aí no verso 3 ele diz, Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará, até que, diga comigo, até que, tempo determinado. Quem lembra a palavra que nós utilizamos lá de Gênesis para se referir a tempo determinado? Quem se lembra da palavra que nós utilizamos? Moed, amém? Ou Moedim, que quer dizer tempo determinado. Então o profeta aqui está dizendo, ó, a escravidão de vocês, como referência de sucessão de impérios que haveria, vai durar até que, estão comigo ou não? Diga comigo, tempo determinado. E o tempo determinado é, até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então ele diz, então os israelitas que estão no cativeiro, voltarão a se reunir com os seus patrícios na terra prometida. Estão comigo ou não? De Belém de
Efrata sairia o Messias. Pegou isso aqui ou não? Todo mundo anotou? Pegaram isso aqui? Então essas profecias, entenda uma coisa. Quando Jesus vem citando o seu ministério, profetizando, falando, Jesus não está vindo do nada, gente. É o que as pessoas acham. Acham que Jesus nasceu do nada. E aí acharam, nossa, veio o Messias, vamos na onda dele. Não foi assim, irmãos. Houve toda uma preparação antes que chegasse o dia do Senhor daquela época. Não é à toa que também, você se lembra que quando ali, antes de Jesus vir, primeiro, nós lembramos agora que o pai de João, ele está ali como sacerdote, ele entra no templo. A Bíblia diz que Deus já não falava com o povo, há muito tempo, eles iam um tempo de silêncio. Quando ele entra ali, Zacarias, ele entra no templo, ele está lá, de repente, ele pega e começa a ter uma visão e o anjo vem falar com ele, a voz vem, Deus vem falar com ele, e traz a revelação de que ele agora seria pai. Aí, ele velho, ele não acredita, começa a dar risada, ele fala, você vai ficar mudo. Ficou mudo até que o menino nasça, imagina isso. Aí agora, imagina ele tentando explicar para alguém que Isabel estava grávida, na velhice dele, consegue entender? Deus, ele é expert em fazer a sua vida virar uma loucura. Fala isso, seu irmão, fala, Deus, ele quer fazer essa vida virar uma loucura. Cá para nós, irmão, imagina José tendo que explicar para todo mundo que agora ele era pai de um menino, sendo que a esposa dele era virgem. Imagina isso. Diga comigo, Deus é expert em fazer a sua vida virar uma loucura. Principalmente para aqueles que são escolhidos de Deus, irmãos. Deus vem para virar a tua vida do avesso, para você deixar de ser aquilo que você era quando era no mundo. Literalmente, transformar. Aleluia. Aí agora é profetizado que uma mulher daria luz. Miqueias começa a profetizar. E aí nós vamos entender agora nesse contexto. Vamos voltar. Miqueias, vamos para o último verso 4. Tem o verso 4 ainda. Diz assim: o rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o com a sua força que o Senhor lhe dará, em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará, olha a revelação, os lugares mais distantes do mundo, até você. Através da morte de Jesus da cruz, nós fomos comprados e conquistados na cruz primeiro. Porque antes era para os judeus, só que eles rejeitam essa salvação. Porque eles achavam que Jesus ia vir com espada, ia vir matando todo mundo, tomando o império de Roma. Só que não. Desde aquela época, quando Jesus veio, ele veio para libertar os cativos, de acordo com aquilo que disse o Isaías. Ele veio pegar e curar os enfermos, libertar os cativos. Só que na percepção de Israel, eles achavam que Jesus ia vir com uma espada na mão, quebrando tudo, pegando Roma, despedaçando tudo e montando então o seu império através da força. E aí eles não reconheceram Cristo quando ele veio, rejeitaram Jesus quando ele veio. Só que aqui agora Miqueias está profetizando que aquilo que Jesus fosse fazer, o ministério de Jesus, o seu reinado, ele ia se expandir até os locais mais distantes da terra. E aqui estamos nós, herdeiros desse reino, através da profecia que Miqueias citou. Aleluia. Você tem noção que isso daqui está... Diga para o irmão que está do teu lado, fala assim, esse verso, vamos lá, Miqueias 5,4, está falando ao teu respeito. Você tem noção disso, irmãos? Porque muitos acham que isso aqui é um livro estranho, que está falando coisas estranhas, ou histórias, fábulas. Não, irmão, isso aqui é uma história que fala a respeito de cada geração composta que está lendo a Bíblia. Isso aqui está falando ao teu respeito, que a salvação, o poder dele chegaria até os lugares mais distantes do mundo, sairia de Jerusalém e chegaria até nós aqui. Estão comigo nessa noite? Aleluia. Vamos lá, aí agora nós vamos entrar lá em Lucas, capítulo 2. Vamos lá, nós estamos estudando o quê? Patriarca, nós estamos lá falando de José, do Jacó, fomos para o Miqueias, falando a respeito do mesmo assunto, e agora vamos lá para o Lucas. Estão comigo ou não? Vendo o cumprimento profético, o início do cumprimento profético, Lucas 2. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, você também que está em casa conosco, porque vocês não estão vendo obviamente na tela. Lucas 2, capítulo 1. Eu estou construindo algo aqui em você para vocês entenderem a seriedade da profecia e como Deus a cumpriu. Amém? Diz assim, Lucas 2, verso 1.
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto, diga comigo, decreto, da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Diga comigo, decreto. Você percebeu que ao longo da escravidão da nação de Israel, todos os impérios subjugavam Israel com base em um decreto? Nabucodonosor lançou um decreto. Qual decreto que Nabucodonosor lançou? Quem não se prostrar diante da imagem será jogado na fornalha. Depois do Império Medo-Persa, eles lançam um decreto dos medos e dos persas, e quem transgredisse aquele decreto, que não podia fazer nenhuma oração, petição, a qualquer outro deus, a não ser o rei da época, que era o rei Dario, seria jogado na cova dos leões. Percebeu isso aqui? Todo o tempo em que o diabo quer tomar o mundo, principalmente quando ele vai querer ir contra Israel, ele trabalha com projeto de leis, com decretos. Diga comigo, decretos. Quem é que se lembra o que foi lançado durante o período da pandemia que teve aí? Que você não podia nem sair de casa. Não, mas isso era através do quê? De decretos. Estão comigo ou não? Quem trabalha dessa forma ditatorial, irmãos, sempre foi o diabo, o espírito do anticristo, utilizando esses impérios. Estão comigo ou não? Por isso que tudo que vem querer te obrigar, entenda, isso não provém de Deus. Que era a orientação que nós sempre fizemos para você. Meu corpo, minhas regras. Aquilo que vem para te obrigar, senão você vai perder tal coisa. Sai disso, irmão, isso não provém de Deus. E quantos cristãos vai levando nessa onda, achando que, nossa, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Imagina se Daniel pensasse nisso antes de ser jogado na cova dos leões. Se eu não adorar o rei, eu vou morrer. Imagina se Sadraque, Mesaque e Abednego dissesse: se eu não me prostrar diante da imagem do império, eu vou morrer. O que ele diz? Tô nem aí, pode me jogar. Se Deus quiser salvar, salva. Se não quiser, eu vou virar churrasco e vou estar com ele lá no céu. Que Bíblia nós estamos lendo, pelo amor de Deus? Que reino que vocês têm vivido? Que cristianismo nós temos vivido, pelo amor de Deus? Porque naquele momento, irmão, que o chicote estralar, aqueles que vivem uma vida de mimimi, aqueles que vivem o evangelho de próprio interesse, serão os primeiros a se prostrar. Estão comigo ou não? Muitos não aceitaram ficar aqui por não aceitar daquilo que eu corrijo, falando a respeito das picadas que deram. Não aceita, sendo que eu estou falando para o seu bem. Entenda uma coisa, vamos lá. Alguém aqui pegou e adulterou. Vamos lá, adulterou. Aí a esposa perdoou, o marido perdoou, vamos reconciliar, tá tudo certo. Amém ou não amém? Todo mundo perdoou, família reconciliada. Aí quer dizer, porque ele adulterou, eu não posso mais falar de adultério na igreja, porque se eu falar, eu estou jogando indireta para alguém. Ou seja, então todo mundo agora que eu não posso mais falar, então vai todo mundo para o inferno, porque o pastor não pode mais pregar, porque se eu pregar, o irmão que fez vai ficar chateadinho, porque não entende que agora eu estou corrigindo outros, se ele já não foi desobediente, não ouviu, agora é um problema dele. Já resolvemos? Tá tudo ok. Então, da mesma forma, quando eu falo dessas coisas aqui, irmãos, vocês que já fizeram, o problema é teu. Amém? Quando eu alerto e falo, é justamente para que você não teime de novo, e para aqueles que ainda não fizeram, nos ouça e não arca a consequência. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E sabe o que é o pior? A maioria, pelo menos as pessoas que eu não aceitava quando eu falava, ficava com o biquinho virado, é porque além de fazer a burrada, ainda fizeram nos filhos, nas crianças. Agora que a bomba está estourando, que as coisas estão vindo à tona, o mínimo que deveria vir, se você tem humildade suficiente, o mínimo que você deve fazer é falar: pastor Tiago, obrigado. O mínimo, reconhecimento. Por mais que você não entendia naquela época, hoje, se você não entender, aí você já é burro, irmão, pelo amor de Deus. É muita burrice. Porque tudo que está sendo explícito aí, exposto. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Aleluia. Nossa, pastor, você é muito ignorante. Você nunca falou com Jesus. Se falar com ele, você vai ficar doido, irmão. Jesus falava: ô raça de víboras, cobra. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus falava assim, imagina eu falando isso para vocês. E ele falava: geração incrédula e má. Jesus falava assim: até quando eu vou ter que suportar vocês? Imagina se eu falo isso daqui, irmão. Mas eu falo: nossa, pastor não tem amor no coração. Pelo contrário, irmãos, tudo que eu corrijo vocês, exorto, é porque eu amo vocês. Amém ou não amém? Diga comigo, decreto.
Todas as vezes que o diabo está para se levantar, para instituir justamente essa tipologia de escravidão que houve no passado com Israel, e a grande tribulação é novamente para Israel, e o império vem antes do anticristo, eles vêm justamente com esses decretos de leis, que são decretos que quem revogar será penalizado, sancionado. Primeiramente, você não vai poder, de acordo com a Bíblia, comprar e nem vender, mas depois as pessoas na grande tribulação vão pagar com a vida. Estão comigo nessa noite? Amém ou amém? Lucas 2:2 diz assim: este é o primeiro alistamento feito sendo Quirino presidente da Síria. Isso aqui é para datação, tá? Eles colocam o rei da época, ou quem era rei, governante de tal local, para isso ser datado, ok? Quem era na época, amém? Verso 3 diz assim: e todos iam se alistar-se, cada um na sua própria cidade. Aí aqui, entenda isso aqui. Até o diabo tentando fazer algo, na verdade ele está fazendo a vontade de Deus e levando tudo para o centro da profecia de Deus. Porque você percebeu? Aqui o imperador está falando, todo mundo tem que se alistar. Isso era uma base de controle. Era uma base de controle social, de quem fazia parte e estava debaixo do império. Eles queriam fazer um levantamento, as pessoas tinham que ir lá e se registrar. Assim como nós fazemos na sua natalidade, você vai para Barueri, você é morador de Barueri, então eles tinham que fazer a contagem, quem é morador da onde. Era isso que eles estavam fazendo, de todo o império. Amém, amém? Isso volta a se repetir na grande tribulação. Quando o anticristo se levantar, ele vai se levantar, e na verdade vai haver uma única nacionalidade mundial. Não é à toa que ele vai fazer um único governo, uma única moeda e uma única religião, ou seja, todos seremos uma grande fraternidade mundial. Por isso todos terão que ter um novo documento mundial. Todos utilizarão um tipo de dinheiro mundial. E todos terão que ter uma única religião mundial. Estão comigo ou não? Diga comigo, tipo e antítipo. Isso volta a se repetir, o que já aconteceu na história. Deus já revelou o fim desde o começo, de acordo com Salomão. Salomão diz, não há nada novo debaixo do céu. Tudo que aconteceu torna a acontecer. Porém, mas que entretanto o diabo, toda vez que se levanta, ele levanta de uma forma mais dura do que foi antes. Porque ele vê os métodos que ele errou no passado e por isso não conseguiu imperar. E ele vai consertando isso ao longo da história. E na grande tribulação será a última vez que ele vai fazer isso. Porque a Bíblia diz que no final da grande tribulação está vindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia, para o seu reino eterno. Estão comigo nessa noite? Aleluia. Aí diz assim, verso 4 diz, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Aleluia. Lembra quando o Samuel está lá? Aí Deus tinha se arrependido de fazer Saul rei. Aí ele pega e dá a orientação, ô Samuel, é o seguinte, vai até a casa do Jessé, vamos lá gente, isso não é Bíblia. Vá até a casa do Jessé, o belemita, ele diz. Por que José é chamado de belemita? Porque é de Belém. Estão comigo ou não? Desde ali, Deus já estava trabalhando na descendência do Messias. Você se lembrou agora? Então, Jacó ele fala o quê? Ô José, é o seguinte, quando eu for sepultado, eu não quero que você me sepulte no Egito. Você vai me sepultar junto com Raquel. Lá onde? Lá onde nós estávamos em Canaã, que é Israel, Judá. Aí ele vai para a cidade. Lá em Efrata, que é Belém. Porque de lá, daquela cidade, seria fundamentado. Aonde foi sepultado os patriarcas, foi o mesmo local que nasceu o Messias. Aleluia. Vocês estão comigo ou não, entendendo isso aqui? Irmãos, tudo que eu estou passando para vocês não vem em lugar nenhum, irmão. Pelo amor de Deus, prestem atenção. O pão que vocês comem aqui é incrível, gente. Tudo que eu ensino para vocês, eu demorei muitos anos para aprender. Isso que eu estou ensinando vocês aqui hoje, eu demorei 3, 4, 5 anos para entender e para aprender. Por isso, produzem frutos dignos de arrependimento. Vamos lá, todo mundo entendeu isso aqui? Ou seja, neste momento agora,
Deus estava direcionando o sentido da profecia, tanto que Jacó agora está pedindo para José, que agora viriam os seus descendentes daquela localidade, que depois também Miqueias profetiza, que da onde que viria o rei, e agora nós estamos vendo da onde que vai sair o rei. Enquanto haveria um senso que o rei da época queria perseguir todo mundo, que o rei da época achava que ia controlar todo mundo, na verdade ele estava levando todo mundo para o centro da profecia, para o centro da vontade de Deus. Estão comigo ou não? Aleluia! Aonde que Jesus nasceu então? E aí ele diz, no verso 5 diz assim, ó, eles estão vivendo em outro local, daqui a pouco sai o decreto, tem que todo mundo se alistar. Aí lá vai José com Maria, Maria está grávida, Maria está, ó, eles vão indo, e eles vão sentir da onde? Para o centro da vontade de Deus, porque o Messias tinha que nascer lá. E aí agora vai no verso 5, diz assim, a fim de alistar-se com Maria, com a sua esposa, que estava grávida. No verso 6 diz, e aconteceu que estando eles ali aonde? Ali aonde? Belém. Cumpriu-se os dias em que ela havia de dar à luz. No verso 7 diz assim, e deu à luz ao seu filho primogênito. E em eu vejo, ó, ele é lindo, é lindo. Vamos lá. Quem se lembra quando José ele chega lá para o faraó para falar a respeito da sua família? O que ele fala a respeito do pai? Qual a profissão do pai? Qual a profissão de Jacó? Pastores. Eles eram pastores. E agora eles estavam trazendo para o Egito também rebanhos, estavam cuidando de rebanhos. Esses elementos, irmãos, todo o tempo está presente na profecia. Porque na verdade essa transição da hereditariedade era justamente a hereditariedade pastoral, que agora estava passando para o pastor supremo, que era o próprio Cristo. Amém, amém. Ele sendo descendente de pastores, por isso que ele se tornou o pastor. Vocês estão comigo ou não? Isso aqui é muita revelação, vocês estão comigo ou não, entendendo isso daqui? Então justamente essa questão de etnia e como Deus cuidou, como Ele guardou, como Ele criou, tudo isso é proposital, irmãos. Tudo isso é proposital. E pega isso daqui, porque isso aqui vira uma chave em você, que você pode entender assim, ah, pastor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, oh meu Deus. Você não entende que Deus te escolheu, irmãos. E tudo aquilo que Ele girou em torno de você, tudo aquilo que você estudou, a sua profissão, tudo que você faz, Deus, Ele pincelou de uma forma perfeita e diz, é nessa estatura que eu vou usar ele e vou usar ela. Não é à toa que hoje eu utilizo a minha profissão para a pregação do Evangelho. E hoje eu entendo que quem escolheu a minha profissão, irmãos, foi eu? Não foi. Foi Ele, controlando tudo que gerou no meu coração. Ó, faça isso, faça aquilo, instruindo a cada dia, queimando no meu coração o amor pela minha profissão, e depois eu utilizo tudo que eu tenho justamente para a pregação de tudo que Ele é. Aleluia. Estão comigo ou não? Aleluia. Deus, Ele é expert em extrair, amassar e extrair o melhor azeite justamente da oliva, aleluia, da azeitona. Estão comigo ou não? Mas para isso você precisa ser amassado. Então são naqueles momentos em que eu passei 10 anos da minha vida dentro de um quarto fazendo gráficos e desenho, não entendendo nada, porque eu fazia aquilo para mim mesmo, só para me aprender. Depois Deus falou, agora passe tudo que eu te dei. E comecei a passar, e Deus vai aperfeiçoando, 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 até chegarmos na estatura final da vontade dEle, daquilo que Ele quer. Que estamos nesse processo todo o tempo. Eu ainda estou, você ainda está. Então Deus vai te usar conforme aquilo que você é. Ele vai te transformando nas mãos dEle, para você se tornar um vaso perfeito nas mãos dEle e ser utilizado com tudo que Ele já te entregou nas suas mãos. Aleluia. Estão comigo ou não? Ou seja, é no teu trabalho, é na tua escola, na tua casa. Ali você mostra a essência daquilo que Deus transformou você, daquilo que Ele te moldou, daquilo que Ele escolheu para que você fosse desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Estão comigo ou não? Aleluia. Eles eram então, esses homens que vieram eram pastores. Nós também conhecemos como os reis magos, né? De acordo com traduções também. Vamos lá, diz assim no verso 9: eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor secou o resplendor. Que horas que é agora? 16, tem 15 minutos. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Verso 10: e o anjo lhes disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grandes alegria, ou boas novas, que será para todo o povo. Verso 11: pois na cidade de Davi
vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Irmão, isso aqui é muito poderoso. Porque esses cabos é tão poderoso que quando o anjo chega e fala isso aqui, ele está dando tanta revelação no único verso. Ele diz assim: então hoje nasceu o Salvador, que é o Cristo, que é o Messias. E aí ele dá uma vírgula. E ele já revela quem é o Messias. O Senhor. O próprio Deus. Estão comigo ou não? O próprio anjo, desde o início, ele já revela: quem está aqui com vocês, quem nasceu foi Deus. Vocês estão comigo ou não? Porque até então, o pessoal esperava o Messias, que era um homem que viria como rei, tomar a espada como Davi pegou, e tomar o reino para eles de novo. E aí a descendência deles ia ficar aí governando para sempre o mundo todo. Essa era a mentalidade que o povo tinha. Só que na verdade, agora através da revelação que o anjo vem trazer aqui, ele está dizendo: ó, o Salvador nasceu. O Salvador é o Messias, e o Messias é o próprio Deus. Já nos revelando a respeito daquilo que o seria, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí já revelando o ministério de Jesus, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um. Ah, meu Deus do céu. Se vocês entendessem, aleluia, quem te pede de beber, aleluia. Vocês estão comigo nessa noite? Perdoa minha empolgação, é porque eu amo a palavra, amém? Não sei se você é apaixonado, mas eu sou. Aleluia. Estão comigo nessa noite? Aleluia. No verso 12 ele continua dizendo: isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão, diga comigo, multidão dos exércitos celestiais, aleluia, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Diga comigo, exército dos céus, aleluia. Eu não sei o que você tem temido, irmão. Eu não sei o que você tem vivido. Hã? Ah, Deus bendito santo. Eu amo Jesus. Hã? Jesus, ele põe você à prova todo tempo. Ele me põe à prova todo tempo. Hã? Você ficou com medinho? Ficou? Quem é que ficou com medinho? Hã? Eu fico dando risada de vocês às vezes em casa. Vamos lá. Quem aqui viu que nós estávamos ali no som? Aí, irmãos, agora isso aqui hoje é dia de culto de ensinamento, amém? Por isso eu estou ensinando para vocês. Deus está virando chave em nós, amém? Deus está nos preparando para tudo que Ele quer fazer. Amém ou amém? E quando Ele quer fazer tudo, vamos lá, vamos para a palavra. Aqui, irmãos, entenda isso aqui. Eu não sou emocional, eu não fico emotivo, eu não fico com um coraçãozinho doendo. Às vezes dói um pouquinho, mas já nós somos curados, amém? Não, nós somos completamente racionais na Bíblia. Amém ou amém? Vamos lá. Gideão, seguinte, você vai guerrear, ok? Chama o povo. Chama o soldado, vamos lá. Juntou todo mundo? Seguinte, fala para os medrosos, aqueles que não querem se converter de verdade, aqueles que não entendem que estamos no fim dos tempos, aquele que não quer viver o verdadeiro evangelho porque está buscando seus próprios interesses, quer que pessoas batam nas costinhas deles, aqueles que são medrosos, manda todo mundo embora. Foi uma boa parte. Tchau, galerinha. Tá com medo? Vaza. Não entendeu o processo? Não entendeu a missão? Tchau. Amém, amém. Isso é Bíblia ou não? Está escrito na sua Bíblia ou só na minha? Amém, amém. Ô, Gideão, é o seguinte. Ainda tem muita gente aí, meu. Faz o seguinte. Manda todo mundo beber água. Quem começar a beber água completamente disperso, pega isso aí e manda para casa. Amém, amém. Chegou o soldado, estava lá, porque soldado, ele é sentinela, ele é todo tempo vigilante. O soldado estava lá vigilante, então, uns pegavam água assim, ó, tomava todo tempo vigilante. Outros, nem aí, se viesse alguém matar, matava, porque está disperso. Amém, amém. Chegou e falou assim, ó, aqueles que, ó, bebeu água de qualquer jeito, não foi vigilante, manda embora também. Quando o Gideão olha, conta soldados, milhares e milhares de soldados, Gideão olha,
Só 300 só. Conta tudo isso. Isso está na sua Bíblia ou não? Amém, amém. Aí Jesus agora está pregando, aquela multidão, milagre. Jesus, Hosana nas alturas, Filho de Deus, você é o máximo, nós chamamos, I love you, Jesus, 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 dai-nos milagre, dai-nos isso. Aí Jesus falou, o seguinte, eu quero compromisso. Aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem nada comigo. Compromisso? Eu estou fora disso aí, meu. Começou todo mundo a ir embora. Aí os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus, está muito duro esse discurso aí, Jesus. Prega amor, Jesus. Vamos falar só do amor? Jesus fala para eles, vocês querem ir também? Naquele momento eles olham para Jesus e falam, para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra o centro do evangelho é vida eterna. O que convém com o seu ego, irmão? Sinto muito, aqui não tem isso para você. Não é esse pão que nós temos para te oferecer. O pão que nós temos para te oferecer é o pão da vida eterna. Aleluia. Estão comigo ou não? Quando Jesus olha, ele fala, olha, por acaso não foi vocês os 12 que eu escolhi? De uma multidão, Jesus ficou só com 12, irmão. Pensa nisso. Quem olhasse de fora falava, nossa, Jesus está quase fechando a igreja. Tinha uma multidão, agora só tem 12. Por acaso não foram vocês aqueles que estavam mais próximos de mim? Aqueles que verdadeiramente entenderam o propósito para qual eu nasci, para qual fui gerado, a qual entendeu aquilo a qual Deus teve o propósito de vos enviar a mim, quando eu vos prometi, quando eu vos conheci. Lembra quando Jesus conhece Pedro? Pedro, seguinte, Pedro era o que mesmo? Então Jesus ele vai lá na profissão do Pedro. Pegou isso aqui ou não? Aleluia. Ele vai lá na profissão do Pedro. Muitos utilizam só o Pedro, irmão, mas não tem a ver com isso, não tem a ver só com a profissão dele. Isso aqui é uma chave, é uma figura de linguagem que Jesus fez com ele. Na hora que ele vai e pesca, pega a multidão de peixe, chama todo mundo para ajudar. Jesus agora conseguiu, seu emprego está top. Jesus falou, agora larga isso daí que eu vou fazer você pescador de homens. Ele está se referindo a Pedro como pescador, não é porque ele está em todo mundo para ser pescador de homens, não, ele está dizendo para Pedro aquilo que diz para mim, eu vou te usar na profissão que você era, eu vou utilizar você nessa área para ganhar alma para mim. Era isso que ele estava dizendo. Essa é a chave, irmão. A profissão que Deus te levantou, era isso que ele estava dizendo para Pedro. Pedro, sua profissão é pescar? Então agora eu vou utilizar a sua profissão, para agora você vai pescar, justamente pessoas, homens. Jesus estava dizendo, eu tenho a potencialidade de utilizar o seu intelecto natural, para que você atraia pessoas para o meu reino. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Quando você vira essa chave, você entende. Não é que Deus quer, larga a tua profissão. Ele está dizendo, transforma ela de uma forma que você traga pessoas para mim. É isso que ele está dizendo. Que foi isso que eu fiz? Quando eu não decidi largar a minha profissão, mas eu adaptei a minha profissão para o reino. Quando eu estava na profissão, na época eu trabalhava na Record, eu sabia. Ali eu já trabalhava com os gráficos, tudo. Quando eu decidi, eu vou ter minha agência, comecei a trabalhar com a minha agência. Mas quando Deus virou a chave, falou, agora é o momento. Anuncie o meu evangelho da forma que eu te dei. Nós viramos a chave. Tranquei a porta e continuei pregando o evangelho com o dom que Deus me deu. Fala para o irmão que está do lado, fala assim, por que você tem guardado o dom que Deus te deu? Seu covarde. 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 É isso que a Bíblia fala. Ô Gideão, manda os covardes embora. Se não for para você usar aquilo que Deus te deu, eu sinto muito. Vai embora. Se eu falar isso para você, sou radical, né? Mas foi isso que Deus falou para Gideão fazer. Se você não quer fazer aquilo que Deus te ordenou, aquilo que Ele te levantou para fazer, aquilo que Ele já te capacitou, você está fazendo o que aqui? Eu sei que você não vai ouvir isso aqui em lugar nenhum, irmãos, porque as pessoas querem bater nas suas costinhas para te agradar. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar para você, ou você está junto ou não está. Ou Deus te levantou ou não te levantou. Ou nós estamos no propósito ou não estamos. Ou cada um está buscando o seu próprio interesse, ou nós vamos para cima buscar a segunda visão que Deus nos deu, apocalíptica. Porque é isso que estamos vivendo. Deus me deu uma última visão aí que eu fiquei meio chocado, hein? E eu contei ontem na live. Eu estava no local, eu estava no hospital, numa sala de pediatria. Estava ali, de boa. De repente chega uma moça, entrou, e ela falou para mim assim, Pastor Tiago, que bom te ver.
Sabe tudo aquilo que você falou, que você tinha profetizado? Está acontecendo. E ela pegou e falou assim, ó, só no meu setor, 9 pessoas foram afastadas. O que Deus está dizendo com isso aqui? Está vindo outro bichinho aí. Quem tem ouvidos, para onde iremos nós? Eu estou dando conselho, querem ouvir, ouça, não quer? Eu não posso fazer nada. O único poder que eu tenho é da palavra, mais nenhum, irmãos. E quem te convence não sou eu, quem te convence é o Espírito. Agora, se você está disposto a dar lugar para ele, é você o Espírito. Eu não tenho nada a ver com isso. Amém ou não amém? Deus falou, está vindo outro trocinho aí. Não sei se é efeito, o que eles vão ligar, o que é, mas está vindo um outro negocinho aí. E para ela ter me dito, entenda isso aqui, um setor. Imagina assim, quantas pessoas você trabalha, Camila, no seu setor lá, com você ali? 3 pessoas. Imagina você falar assim, ó, no meu setor só ficou eu. Ou seja, se 3 é 100%, basicamente 80% das pessoas estariam fora. Olha a potencialidade de contaminação que isso tem, de espalhar que isso tem. Era isso que Deus estava dizendo. Se ela estava dizendo, no meu setor, 9 já estão afastados. Ela estava dizendo que o poder de transmissão daquilo ali é grandioso. É isso que ela estava dizendo para mim. Então, comigo ou não, se Deus está nos revelando, Ele é o mesmo Deus para não dar o escape também. Só que quando vier tudo isso daí, adivinha só o que eles vão querer fazer com nós? Marcar você como marca o gado. E a escolha é completamente sua, mas nós já aconselhamos. Você já entendeu como funciona o game? Nós já entendemos, não já? Como funciona o game no passado? Eles causam medo para ter o controle sobre a sua vida. E nós somos aqueles que diremos a mesma coisa que os meninos disseram para Nabucodonosor. Ó, se Deus quiser me livrar, que livre. Se não quiser, vamos virar churrasco. Mas vamos estar com Cristo, fiel a Cristo. Amém ou não amém, irmãos? Entenda, porque muitos vão perecer, porque não tem essa palavra da verdade e não estão alertas para o que está acontecendo. E quando o sistema vier, eles serão os primeiros a irem na onda. Sinto muito dizer, mas vão arcar com prejuízo. Amém ou não amém? No próximo estudo nós continuamos a partir de Lucas 2, verso 14. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Aplaudam a Jesus. Deus abençoe você que esteve em casa conosco. Em nome de Jesus. Aleluia.